João 3,16. Nós já vimos algumas partes dele. Agora iremos ver a 8ª parte, a qual assim dividimos. A parte que fala que traz um para quê, traz uma finalidade, traz a definição, traz o caminho ou lugar que se queria chegar mediante a expressão imensurável, diante da expressão incalculável do amor de Deus. Diante desse amor profundo que amou todo o mundo de uma maneira intensa, que deu o seu próprio Filho. E aí nessa parte diz: para quê? Para que ele fez isso? Qual foi a finalidade a qual Deus fez tudo isso? Por que ele fez tudo isso? Qual a intenção dele ao fazer tudo isso? Qual a intenção de Deus ao amar o mundo de uma maneira profunda, ao ponto de entregar o seu próprio Filho? Teve uma finalidade. A ação de Deus, ela não é feita de forma aleatória ou de qualquer forma. Tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem um para quê. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas nós não entendemos, mas a pergunta certa que se deve fazer não é por quê, porque aquilo, isso, tantas coisas aconteceram, mas para quê? Para que isso aconteceu? Para que isso veio? E toda esta ação de Deus, de amor, de entrega, de doação, de autossacrifício de Cristo Jesus, de uma entrega total e plena, teve esta finalidade. Ele diz: para que todo aquele, ele engloba aqui todas as pessoas, ele engloba aqui todas as pessoas, ele direciona aqui indefinidamente para todos os seres humanos. Deus fez isso para uma finalidade, para que todo aquele que nele crer, todas as pessoas, aqui não está definido um grupo, aqui não está definido uma etnia, um país, não, aqui é todo aquele, que pode ser qualquer um, todo aquele que tem uma atitude, todo aquele que entende o amor profundo de Deus, todo aquele que observa esta ação benevolente do próprio Deus, todo aquele que observa a ação misericordiosa de Deus, todo aquele que observa o grandioso amor de Deus expressado por cada um de nós, qualquer pessoa, aqui é genérico, qualquer pessoa, todo aquele que fizer alguma coisa, não é todos, mas todos os que nele crê, tem que crer nele, tem que aplicar fé nele, tem que crer no Filho unigênito do Pai, tem que olhar para o Filho unigênito do Pai, olhar para ele, observar a ele, fixar o olhar nele, no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu novamente. É preciso observar, é preciso buscar a Cristo Jesus, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. O homem, ele busca o seu próprio interesse
e esquece de buscar a presença do Senhor. Mas todas as pessoas, todos os que decidirem, todos os que caminharem em direção de Cristo Jesus, observando a Ele, se ligando a Ele, eles terão uma grande oportunidade. Diz a palavra de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Aquele que guarda os mandamentos de Jesus está nele, e Cristo habitará também nesta pessoa. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele. Nele quem? Em Cristo. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Todo aquele que nele crê, todo aquele que assim testificar, confessar com seus lábios e também confessar com a sua vida que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que Cristo Jesus é o seu Senhor, Salvador, Redentor, Resgatador, a luz do mundo, a água que sacia a sede. Ele é a vida que nós precisamos viver. Precisamos estar nele. Quem é que vai alcançar a vida eterna? É aquele que está em Jesus. É todo aquele que está em Cristo Jesus. E para que nós estejamos em Cristo Jesus, certamente ele disse: aquele que quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, para estar nele, é preciso renunciar a si mesmo, renunciar os próprios desejos humanos, mundanos, egoístas. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para estar em Cristo, é preciso tomar esta decisão, é preciso tomar uma ação. A palavra de Deus nos diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jesus disse que se nós o confessarmos, isso fala de uma confissão verbal, falada, palavras, e não só isso, isso fala de ação, de confissão prática, de confessar com a vida, de ter uma vida que confessa que Jesus é o Senhor seu, de ter uma vida direcionada por este Senhor, de ter uma vida focada neste Senhor, de ter uma vida dominada por Ele. Todo aquele que assim observar a Ele e nele crer. Mas que diz
A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui fala de uma atitude interior, de uma atitude interna que se externaliza, que se evidencia verbalmente falando e também na vida prática, porque está em Cristo, viver para Cristo, crer em Cristo, não é simplesmente falar dele. De nada adiantaria eu falar dele se a minha vida não confessar que eu sou dele. Não adiantaria nada eu falar que amo a ele se as minhas atitudes não dizem isso. Não adiantaria trazer a mais bela poesia dizendo que Deus é isso, é aquilo, é meu Senhor, é meu Salvador, é meu Redentor. Não vai adiantar falar apenas. Tem que haver uma confissão de vida, de prática de vida diária. É preciso ter essa confissão prática, essa confissão no meu ser, no meu viver, na minha atitude, no meu modo de andar, de pensar, de agir, de interagir, de ir, de vir e até de vestir. A minha vida tem que confessar, a minha vida tem que declarar que eu sou dele, que ele é meu Senhor, que eu estou nele, que ele está em mim, e que a vida que agora eu vivo, não a vivo pela carne ou na direção carnal, mas eu vivo por Cristo, em Cristo e para Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora eu tenho pela fé no Filho de Deus. Ele disse, o meu eu está crucificado, o meu velho homem, carnal, animal, maligno. Ele disse, o meu eu está crucificado com Cristo. É preciso crucificar esta carne, mortificar esta carne, renunciar os desejos pecaminosos. E todo aquele que assim fizer, estará em Cristo, e Cristo estará nele. Cristo estará nele. E se Cristo estar nele, ele tem uma vida diferenciada, ele tem uma vida diferente. Quero ficar até aqui nesta ministração dizendo que Deus fez tudo isso para esta grande finalidade, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fico até esta parte focando que todo aquele que crer em Cristo, todo aquele que estiver em Cristo, a vida dele vai ser diferenciada, a vida dele vai ter um rumo diferente. Quero estar finalizando esta mensagem, meu amigo, dizendo para você que a atitude de Deus, em primeiro lugar, ela foi uma atitude voluntariamente amorosa. A atitude que Deus fez para conosco em ter entregue seu Filho unigênito foi voluntariamente amorosa. E em segundo lugar, tudo isso que ele fez focando o mundo, ele fez focando o ser humano, ele fez focalizando a mim e a ti. Ele fez para isso, por isso. E em terceiro lugar, ele teve uma finalidade bem definida. Ele teve uma finalidade bem definida. Ele tem um propósito bem definido.
Tudo isso ele fez para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele fez com este propósito. Ele fez com esta finalidade. E em último lugar, cabe a nós crer nele, em Cristo. Cabe a nós entendermos isto, nos voltarmos para Cristo, nos entregarmos para Ele através da fé, como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Cabe a nós tomar esta decisão de viver nele, em Cristo, de estar em Cristo, de aplicar fé em Cristo Jesus. Da fé eu falarei em outra oportunidade, mas finalizo aqui dizendo que o alvo de Deus foi você. Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço mais uma vez por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho mais da tua palavra para todo aquele que assim tem ouvido para ouvir esta palavra. Abençoa cada um, derrama a tua graça, ó Deus, abundantemente em cada coração, trazendo transformação, trazendo revigoramento, trazendo a paz, vida e fé. Fé no Filho de Deus. Fé em Cristo Jesus. Papai, por tudo isso eu te agradeço.